Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Ambiental, Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. Neste curso, nós iremos abordar os conceitos básicos do direito ambiental, sua aplicação no Código Florestal e iremos detalhar as normas gerais para a proteção da vegetação, as áreas de preservação permanente e reserva legal. Ao final desse curso, você entenderá os conceitos básicos do direito ambiental, sua relação sobre a relação dele com a Constituição Federal e o meio ambiente, e também a aplicação do novo Código Florestal em áreas de preservação permanente e reserva legal e todas as normas que os envolvem. A preocupação com o meio ambiente é um fenômeno relativamente muito recente, com início no século atual, século XXI. Isso porque, a partir do século XX, principalmente ao longo dos últimos 60 anos, a degradação ambiental atingiu níveis alarmantes, a ponto de comprometer seriamente a qualidade de vida dos seres humanos, sendo que os efeitos da poluição e da degradação do ambiente já se verificam em todos os cantos do planeta. As questões mais preocupantes estão relacionadas à extinção de espécies, às doenças provocadas por organismos expulsos da floresta por conta do desmatamento, ao comprometimento dos reservatórios de água potável, à contaminação do solo e dos corpos hídricos devido ao descarte de substâncias tóxicas, à poluição do ar nos centros urbanos, além da liberação de gases percussores do efeito estufa. E diante deste cenário, o papel do direito ambiental é buscar meios de prevenir ou reparar danos ambientais, conduzindo pessoas e estados a adotarem práticas ambientalmente mais sustentáveis nas suas atividades, sejam elas econômicas ou não. No entanto, esse objetivo não é fácil de ser atingido, pois as principais questões que impedem uma mudança significativa nos paradigmas atualmente adotados passam por profundas transformações de comportamento tanto das pessoas como das empresas e dos estados. Ou seja, o direito ambiental por si só não é um instrumento de melhoria da situação ambiental. Outros fatores condicionam as mudanças, que somente podem ocorrer na medida em que políticos, empresários e a sociedade civil cheguem ao consenso de que a qualidade ambiental não é um fator externo ao ser humano, mas sim uma condição da sua própria sobrevivência. O direito ambiental surgiu na metade do século XX. Este, com toda certeza, é um dos que tem sofrido as mais relevantes modificações, crescendo de importância na ordem jurídica internacional e nacional, isso em decorrência das consequências deletérias das atividades humanas que se desenvolveram ao longo dos anos. Havendo então a necessidade de mudança no paradigma então vigente, pois começavam a se sentir os efeitos da poluição e da degradação ambiental nas mais variadas formas. O direito ambiental, assim como qualquer novidade, possui incompreensões e incongruências sobre o papel em que ele deve desempenhar na sociedade, na economia e na vida em geral. A sua implementação não se faz sem dificuldades, das mais variadas origens, indo desde as conceituais até as operacionais. Contudo, uma verdade deve ser proclamada: a preocupação do direito com o meio ambiente é irreversível. O direito ambiental surgiu da necessidade de organizar as atividades humanas para frear as consequências que começavam a ser sentidas, ocupando sistematicamente com a proteção do meio ambiente. A preocupação fundamental do direito ambiental é sistematizar a forma pela qual a sociedade se utiliza dos recursos ambientais, estabelecendo métodos, critérios, proibições, permissões, definindo o que pode e o que não pode ser apropriado ambientalmente. O direito ambiental ainda estabelece como a apropriação econômica ambiental pode ser feita. Dessa forma, o direito ambiental constitui um conjunto de regras jurídicas de direito público que norteiam as atividades humanas, ora impondo limites, ora induzindo comportamentos julgados adequados por meio de instrumentos econômicos, com o objetivo de garantir que essas atividades não causem danos irreversíveis ao meio ambiente, impondo-se a responsabilização e as consequentes sanções aos transgressores dessa norma. E diante de tudo o que foi dito, ficou claro que o objeto do direito ambiental é o meio ambiente.
Segundo a Lei nº 6.938 de 81, o meio ambiente pode ser definido como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordens física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O equilíbrio ou o atributo de qualidade do meio ambiente possui um valor que se caracteriza pelos resultados que produz, que é a garantia à saúde, a manutenção dos ecossistemas, o bem-estar social, a segurança, a preservação das condições de equilíbrio atuais, a possibilidade de as gerações futuras usufruírem desses elementos. O objeto do direito ambiental é, então, o meio ambiente, conforme estabelecido pelo artigo 225 da Constituição Federal de 1988, sendo esse objeto o equilíbrio entre os meios físicos e bióticos, suas relações e os processos ecológicos envolvidos. O meio ambiente é formado pelos bens ambientais, materiais ou corpóreos, tais como o solo, e pelos processos ecológicos que devem ser considerados em sua individualidade específica. Os bens ambientais possuem várias ordens de valores relativos aos diversos tipos de interesses que incidem sobre eles. E, embora possam implicar a valorização do seu uso, como o caso dos recursos hídricos, os bens ambientais são componentes do patrimônio ambiental e, como tal, ele possui valores intrínsecos. Esses valores intrínsecos dizem respeito a vários aspectos, de acordo com o tipo de interesse que incide sobre os bens ambientais. Esses interesses podem ser de interesse público, que é onde os entes federados são responsáveis pela gestão, proteção e guarda dos bens ambientais para as atuais e futuras gerações. Interesse difuso, onde a sociedade, sem qualquer identificação dos seus indivíduos, tem o direito à qualidade dos bens ambientais. Interesses coletivos, onde determinados grupos cujos membros são identificáveis, como por exemplo as populações indígenas ou quilombolas, possuem um direito específico sobre os bens ambientais. E também interesse dos usuários dos recursos ambientais sobre esses bens, na sua apropriação, com vistas à consecução dos objetivos de suas atividades públicas ou particulares, sempre submetidos às regras estabelecidas. O objeto do direito ambiental, ou seja, o meio ambiente, possui então duas vertentes. A primeira é o equilíbrio entre os meios físicos e bióticos, e a segunda é a qualidade definida para cada tipo de bem ambiental, como as florestas, a água, a atmosfera, assim como as formas de apropriação de cada um, de acordo com o seu domínio e as regras administrativas vigentes. Uma das maiores dificuldades no estudo do direito ambiental é a ocorrência frequente de palavras, expressões e terminologias com significados que se confundem. Então, para auxiliar o entendimento de tudo que será dito, veremos as expressões mais utilizadas e seus significados para o direito ambiental. Preservação, conservação e proteção integral. É recorrente o uso das expressões preservação, conservação e proteção integral, muitas vezes como sinônimas. O sentido de cada uma, contudo, apresenta singularidades. Considera-se conservação da natureza o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que se possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo o seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das futuras gerações e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. Já a preservação é o conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo e simplificando os sistemas naturais. Como se pode perceber, a conservação é mais ampla e abrange a própria preservação, que visa a proteção a longo prazo das espécies, ecossistemas e habitats.
A proteção integral, por sua vez, é a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas pela interferência humana, permitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. A expressão proteção integral significa manter o meio ambiente intocado, sem intervenções humanas diretas, com as atividades econômicas e sociais no espaço ambientalmente protegido. Intervenções antrópicas. O termo antrópico possui como significado uma intervenção humana sobre o meio ambiente. Aliás, o direito ambiental, em síntese, é o direito que regulamenta as intervenções antrópicas no meio ambiente, empreendimentos econômicos, impactos ambientais de atividades ou obras, poluições, entre outros, são temáticas objetos do estudo do direito ambiental, uma vez que implicam ações antrópicas. Degradação ambiental. Conforme o artigo 3º, inciso 2 da Lei nº 6.938, de 81, considera-se degradação da qualidade ambiental a alteração adversa das características do meio ambiente. A degradação da qualidade ambiental normalmente ocorre a partir da intervenção de uma atividade antrópica, sobretudo uma ação que resulte em poluição. Contudo, é possível a ocorrência da degradação ambiental sem intervenções humanas, como a evolução de ecossistema, um abalo sísmico ou ainda erupções de um vulcão. Nota-se, assim, que a degradação da qualidade ambiental é causada por uma ação antrópica ou por um evento natural. O que interessa ao direito ambiental, contudo, é a degradação da qualidade ambiental provocada pela ação humana. Poluição. Considera-se poluição a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que, direta ou indiretamente, prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população, crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. A poluição é sempre decorrência da degradação da qualidade ambiental, que é resultante de uma atividade promovida pelo homem. Constitui uma espécie de degradação ambiental, mais decorrente de atividades antrópicas. A poluição ela é sempre negativa e no ordenamento jurídico brasileiro é ilícito penal e administrativo. Então, pessoal, até a próxima aula, onde nós veremos o papel da Constituição Federal para o meio ambiente e iniciaremos o nosso estudo sobre o Código Florestal. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!